Hoje a gente escolheu esse assunto de as relações e o ensinar. A gente percebe, antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu quero trazer bastante dicas aqui, trazer algumas informações até que possa ser útil para o ensinar e a carreira de vocês aí, porque aqui não é o fim, é só o começo, né? Mas antes disso eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece, está me vendo pela primeira vez. Meu nome é Carlos Castor, né? E hoje estou como hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica e também atuo como policial militar. Cheguei hoje de plantão, foi 2 dias de plantão. Sem rocador, eu sou muito mas gosto demais de ajudar as pessoas, principalmente as pessoas que não conseguem lidar com a mente. Então, me tornei especialista em ajudar as pessoas com ansiedade, medo, fobia, traumas. Então, eu busquei estudar muito nesse sentido para poder ajudar. Mas, me vendo aqui, segurando esse microfone, alguém que já me conhece lá de trás deve imaginar, mas Carlos gaguejava. E não está gaguejando. E está na frente de um monte de pessoas, a maioria aqui está vendo pela primeira vez. Como é que você conseguiu, Carlos, superar o medo? Como é que você conseguiu falar sem gaguejar? Mas logo você, que era um estudante que não se concentrava, que não gostava de estudar, e só dava trabalho às professoras, eu só fiz até a 6ª série normal. Olha que interessante. Hoje eu entendo que eu tinha dislexia e TDAH. E quando eu digo isso, eu tinha, muitas pessoas dizem, como é que você diz assim, eu tinha, que é algo que hoje todo mundo... Tem pessoas que gostam até desse rótulo. Eu tenho, eu sou. Eu tenho, eu sou. Na verdade, a nossa mente, como vocês com certeza já aprenderam bastante estratégias de como cuidar das crianças, de como cuidar, de como atuar na sala de aula. Mas eu vou trazer aqui de uma forma um pouco diferente. Eu sei que nas minhas palestras eu gosto de trazer como funciona a mente. Desde criança, nós aprendemos com tudo que vemos. Então, existem gatilhos visuais. Então, tudo que vemos nos influencia. Tudo que ouvimos nos influencia. O meio o qual a gente convive nos influencia. Eu costumo dizer, o que eu sei de religião foi um pouco que eu fui exposto. O que eu sei sobre política foi um pouco que eu fui exposto. Então foi o que eu vi, ouvi e toquei. O linguajar é sensorial, né? Eu escuto só dizer a parte sensorial. Eu gosto de falar a parte sinestésica. Então a mente, ela aprende mesmo. É um computador que aprende através do que vê, visão, tato, olfato, paladar e audição. Então, cada um de nós temos um software, temos um programa. É a forma melhor que a gente se adapta, como foi dito aqui. Tem crianças que elas não são verbais. Mas já tem crianças, como eu escuto Suelen falar, que se comunicam através de um tablet, dizendo que está com sede ou que quer comer. E tem crianças que não vai se comunicar de jeito nenhum. E tem algumas que elas vão ser mais auditivas. Elas não conseguem ouvir barulho. Algumas precisam de microfone, não é isso? E outras são mais visuais. É tão interessante, semana passada eu vi um vídeo de uma mãe que é atípica, né? A filha autista, e ela pediu para a filha desenhar uma bola. E a filha desenhou uma bola, só que um monte de riscos, assim como se fossem ondas. E a mãe perguntou, filha, e o que é isso aqui? Isso aqui é uma bola, a mamãe já sabe, mas o que é isso aqui?
E foi a forma que ela consegue interpretar a bola. Tem uma criança, eu digo que é uma criança, mas já é um jovem, Gustavinho, lá da cidade de União. Ele está em alta aí. Pegaram, fizeram um Instagram para ele. E Gustavinho está famoso. Mas no começo, quando eu trabalho lá no caminhão, né? No começo, para ele decorar o meu nome, Carlos, isso foi muito difícil. E eu entendi que é o seguinte: nossa mente ela precisa associar um nome a uma imagem a uma cor a um som a uma sensação. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês até agora? Eu acredito que é a linguagem de vocês. Então não adianta dizer isso aqui é só uma bola. A bola tem que ter uma cor. E essa cor já tem que dizer bola amarela. Ou ao som, bola batendo. E quando eu falei de relações no começo, eu já quero trazer aqui a ideia de que você, como foi dito aqui agora há pouco, você tem que estar bem com você. Porque as crianças atípicas, elas são mais sensoriais do que a gente. A gente interpreta o que ouve, o que vê e pouquíssima intuição. Mas elas, se você estiver nervosa, ela sente energia. Se ela chegar num local que as paredes estão impregnadas de ondas com palavrões, é incrível. Eles sentem a energia. Acho que alguém aqui já sentiu ele entrar de chegar num lugar e eu não gostei desse lugar. Ou eu não gostei de tal pessoa, mas eu nem conheço, mas eu não fui com a cara dela, não. Então, tudo isso é energia. Então, trazendo essa ideia da gente entender imagem, som e sensorial, vou usar a linguagem de sensorial, eu gosto de sinestésica. Sinestésica é tato, olfato, paladar. Podemos entender que precisamos entrar no mundo daquela criança. Precisamos entender como ela funciona. Se ela não gosta de muito barulho, já temos que se adaptar a ela. Temos que entrar primeiro no mundo dela, para depois trazer ela para o nosso mundo. Eu vou contar uma história aqui que é muito interessante, me veio. Vou abrir esses parênteses. Eu fui chamado para uma ocorrência lá em Cuité. E tinha uma mulher pelada no meio da rua, surtada. Então, vão me pegar. E o SAMU chamou a gente e tal. E ela chegou e não tinha quem segurasse ela. E lá, como policial, eles me conhecem como freio. Chama freio. Freio é que se dá bem com esse povo assim, para entender. Aí eu cheguei lá e eu observei primeiro ela falando sempre de duas pessoas que estavam querendo pegar ela. E que ninguém ia pegar ela. E não adiantava colocar ela no SAMU. E eu cheguei perto dela, primeiro perguntei o nome dela. Rapol. Alguém que já ouviu falar de Rapol? Sim ou não? Sim. Já, né? Mas poucas pessoas não, né? Na PNL, que a gente chama de programação neurolinguística, essa palavra, ela é francesa. Mas o que quer dizer? Na psicanálise nós chamamos de transferência. Então, de uma maneira popular, eu gostei de Yara. Eu não gostei de Yara. Então, Rapol é você se conectar com aquela criança. O que ela gosta de brincar? O que ela... Tem umas que vai ser mais... Eu vejo, tem um sobrinho meu, dinossauro. Não adianta dar um carrinho. Ele vai ignorar. Não adianta. A linguagem dele é dinossauro. O que mais, Yara? Me ajuda aí. O que mais? Tem uns que já vai ser... Carrinho. Massinha. Jogo, você falar de uma série, se for principalmente adolescente. Então, o que é o Rapol? O Rapol é você se conectar com aquela pessoa para que você se identifique e ela se identifique com você. Você já ganhou aí 50%.
50% você já saiu na frente. Eu vejo, por exemplo, né? Vou usar aqui Silvana. Eu vejo Silvana com a camisa do Flamengo. Nem sei se é flamenguista. Nem precisa dizer para não entrar em discussão. Mas vamos supor que eu vi ela com a camisa do Flamengo. Eu disse, pronto, eu vou falar do time que ela gosta. É a maneira que ela... Quem que não gosta de falar de si próprio? Né? Então, e o nosso time? Eu sou, sei lá, corintiano. Eu nem tenho time, pessoal. Eu não adianta. Se eu falar sobre o meu Corinthians, eu vou arrumar uma confusão. Principalmente religião. É um problema muito sério. Na minha carreira, eu atendi muitas e muitas pessoas, já perdi a noção. Como eu já perdi clientes por falar de Jesus. Agora estava se falando de Jesus e num clima maravilhoso. Mas eu já perdi cliente por falar de Jesus. A pessoa chegou para mim descalço. Não acredito nisso não, cara. Quando eu disse isso, eu parei. Como assim? Me explica melhor, não entendi. Não, eu não creio em Deus, eu não creio em Deus, desse Deus que vocês falam, não, tá. Ah, tá. Então vamos falar de universo. Você crê no universo? Creio. No universo, sim. Você crê em energia? Sim, claro, energia, tudo é ondas vibratórias. Ah. E eu não pedi desculpa a ele não, gente. Eu só usei a palavra obrigado por você ter me falado que não gosta. Muitos da gente, quando termina um curso desse, é como se eu estivesse me vendo lá atrás, vem um monte de dúvida, um monte de incertezas, um monte de medos. Seja sincero aqui, quem pensou assim, eu acho que eu não levo jeito para isso. Levanta a mão quem pensou assim já. Eu acho que eu não me identifico com isso. Eu acho que eu não sou capaz. Acredito que todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos com o famoso amigo imaginário. Alguém aqui sabe quem é um amigo imaginário? Vamos lá. Repitam junto comigo. Querido medo. Querido medo. Obrigado por tentar me proteger. Obrigado por tentar me proteger. Mas eu assumo daqui para frente. Já pararam para pensar que muitas vezes o seu medo ele é destruído apenas quando você dá o primeiro passo? Deu o primeiro passo, mas nossa, não era como eu estava pensando. E terminou tudo bem. Já pararam para pensar que no final sempre termina bem? Mas a nossa mente, ela é escandalosa, ela é preocupada. Ela pensa em 1000 coisas na tentativa de fazer você não sentir. Não sentir o quê, Carlos? Medo, incerteza, julgamentos, insegurança. Aí eu me sentei ali e eu ouvi. Alguém aqui já prestou atenção que nós temos um diálogo interno? Sim ou não? Sim. Eu me sentei ali, antes da minha amiga terminar, meu coração começou a acelerar. Você já montou de arranca aí? Jesus! Aí eu vou trazer uma dica aqui para vocês. Sabe o que foi que eu fiz? Não sei se vocês já prestaram atenção. Quem aqui não é ótimo, excepcional, para dar conselho para os outros? Já prestaram atenção? Silvana, deixa de besteira, isso é bobagem. Mulher, isso vai passar. Isso é frescura. Isso é coisa da tua cabeça. Quando é para a gente dar conselho para os outros, a gente não é bom nisso? Mas quando chega a vez da gente, o que acontece? A gente treina na base, né? Foi o que aconteceu ali atrás agora. Eu sentado, e aí veio, o coração acelerou e a mão tremeu. Eu estou até com o dedo aqui, mas agora isso está normal. Está quase normal. E eu disse assim, até uma dica para vocês, tem um livro maravilhoso, Palavras
Eu já entendia isso, mas depois desse livro ficou tudo mais claro. Eu disse ali, Carlos, calma, tu já deu um monte de palestra em todo canto. E daí se tu não conhece todo mundo? Deixa de ser besta, tu está se tremendo para quê? Calma, Carlos, relaxa. Nesse livro, Palavras Mágicas, diz que quando você se torna sua própria terapeuta, ou seu próprio terapeuta, quando você fala com você na terceira pessoa, você consegue burlar o seu subconsciente. Então, nós somos bons dando conselho aos outros. Então, nós precisamos falar conosco na terceira pessoa. Eu disse no começo que eu tinha dislexia e TDAH. Eu ia trabalhar e disse, esqueci a toalha. Tu manda pelo ônibus. Solene, esqueci o travesseiro. Manda pelo ônibus. Eu, como motorista da viatura, uma vez eu trouxe a chave. E bem antes, fui me deitar e o telefone tocou. Ei, cadê a chave, Freire? A viatura. Eu disse, meu Deus, minha mente. O que eu aprendi? Eu agora faço um checklist. Eu disse, Carlos, tu pegou a chave. Carlos, tu pegou o travesseiro. Carlos, tu pegou a toalha. Então, eu estou trazendo para vocês aqui que, em algum momento, vocês vão se deparar com alguma situação ou constrangedora ou desafiadora. E lembrem desse momento, se estiver fazendo sentido para cada um de vocês aqui, falar com vocês na terceira pessoa. Fez sentido o que eu estou falando aqui? Sim ou não? Sim. E trazendo aqui a relação, por isso que eu estou trazendo, a primeira relação tem que ser com você. Se você não estiver bem, como eu disse, nada funciona. E a mente. Vamos repetir? A mente. E como mente. E como mente. Na minha cabeça ali passou meio monte de coisa aqui. E agora, já estou calmo. Com certeza, como foi dito ali, tem uma hora que você acha que não consegue. Eu sempre trago esse mantra. Quem me segue já sabe. Tudo que eu vou fazer, eu entrego a Deus. Ou quem achar melhor, que eu não sei se tem alguém aqui igual o meu cliente, entregue o universo. Confie que já deu certo. Porque no lugar de você gastar energia imaginando algo negativo, por que você não gasta energia pensando em algo positivo? E foi assim que eu fiz lá atrás. Outro dia, foi interessante, eu fui dar uma palestra lá em Coronel Ezequiel para os professores, semana pedagógica. Até um dia desse, gente, aos 22 anos, eu nem sabia ler nem escrever. E eu me irritava quando o senhor Helene dizia, Carlos, casa é com S, não é com Z. Entenderam, não precisa não. Até o ponto de eu entender que todo conhecimento é válido e vai te ajudar em algum momento. Parece brincadeira, mas vocês aqui que estão sendo capacitados, que têm um pouco de conhecimento, vão se deparar com a situação que vai lembrar. Yara falou tal coisa, Silvana falou tal coisa. Eu assisti tal vídeo, eu acho que eu vou aplicar aqui. Então, quando você entrega, confia, aí não adianta ficar tentando controlar, que é o que a mente quer. A mente quer que você fique controlando. Eu queria que fosse mais fácil. Eu queria trabalhar num cantinho na sombra. Eu queria que minha família fosse de tal maneira. Eu queria que o meu relacionamento fosse desse jeito. Eu não queria. Quando você tenta controlar, sua mente não suporta pensamento negativo. Você automaticamente vai ter que aprender a lidar com sua mente, porque a mente vai criar um mecanismo de defesa e vai reagir no seu corpo como reagiu ali em mim. Você vai se tremer,
Vai ter pessoas que vai ter sudorese nas mãos, outras vai ter dor de cabeça. Me lembrando. Eu estou 3 dias, né, aquela virose, e eu fui só o rei, sentando no troninho. E eu estava com medo. Eu digo, mas já tomei o remédio agora e vai dar certo. Mas tem pessoas que só de pensar de sair de casa, tem que ir ao banheiro primeiro. É um mecanismo de defesa. Essa relação que eu estou trazendo aqui para você entender como você funciona. Então, você precisa entregar, confiar, aceitar e agradecer o desafio. Vamos repetir para ver se grava na mente, que é uma coisa que eu vou trazer para vocês aqui. A mente, ela foi programada para esquecer as coisas. As pessoas chegam em casa, minha memória está péssima, eu estou esquecendo de tudo. Mas ela foi criada para isso, para esquecer. À noite, quando a gente vai dormir, ela vai selecionar o que é útil e o que não é. Mas tem coisas que ela é obrigada a gravar. Uma delas é repetição. Tudo que se repete, ele é condicionado. Tudo que se repete é uma memória mecânica. O Suelen trabalha com psicomotricidade, sabe muito bem disso, vocês também. Para que uma criança aprenda a juntar o P com uma vogalzinha, depois ao ponto de ela juntar todas essas letras e esse som sair pela boca, precisa se repetir muitas vezes. Eu lembro, agora me veio na mente, né, a história de Jesus ensinando a Pedro a perdoar. Um cara bruto, até o nome Pedro é rocha, e ele diz assim, Pedro chegou todo lanche, a letra 7 é um número quase que perfeito, né? Numerologia. E Pedro diz logo assim, é 7 vezes, Senhor? Não, Pedro, tu enganaste. É 70 vezes 7, que dá 490. Você imaginou você costurar 490 vezes? Você imaginou você palestrar 490 vezes? Você ensinar tal palavra 490 vezes? Tem como errar? Tem como não aprender? Eu tô brincando naquele Duolingo, que é a corujinha do inglês. Eu estou com 328 dias consecutivos. Eu já consigo falar meu nome, entender o que a pessoa está falando, eu consigo pedir uma coisa. E até um dia desse, numa palestra aqui mesmo, me dizendo, meu sonho um dia é dar uma palestra lá fora, e falando na linguagem deles. E para muitas pessoas riram, como riram quando eu disse que ia ser PM. Porque eu fui para o supletivo do primeiro e do segundo. Como é que... Tem gente que é formada e não conseguiu, você vai conseguir. E faz 15 anos que eu estou lá. Quando eu disse, eu vou fazer um curso superior, que a mente, quando eu digo que mente, é porque vem logo os obstáculos. Ela não quer que você saia da zona de conforto. Então, para vocês que vieram fazer esse curso, tome parabéns, como foi dito aqui. Por quê? Porque vocês saíram da zona de conforto. Vocês precisaram enfrentar. Precisaram passar pela temperatura, por altas temperaturas. E vão enfrentar, como o Suelen contou, que teve criança que mordeu ela, teve criança que tirou a roupa na frente dela, tem criança que vai chegar agitada, querendo bater, toda desregulada. E você precisa lembrar do rapaz